epidemiologia é a ciência que estuda a distribuição e os determinantes dos problemas de saúde, ou seja, os fenômenos e os processos associados em populações humanas. Desse modo, a epidemiologia em periodontia tem a missão de fornecer dados sobre a prevalência das doenças periodontais em diferentes populações, bem como a frequência em que elas ocorrem, a severidade de tais condições e proporcionar a documentação referente à efetividade das medidas preventivas e terapêuticas direcionadas a tais doenças em nível populacional. Quando se fala em epidemiologia, é importante ressaltar a relação entre fator de risco e indicador de risco, sendo que o fator de risco ele é referente ao fator confirmado que, quando presente, aumenta a probabilidade da ocorrência da doença e, se ausente ou removido, reduz essa probabilidade. Já o indicador de risco caracteriza possíveis fatores de risco que são identificados em estudos transversais que podem ser ou não ser confirmados como fatores de risco em estudos longitudinais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as doenças bucais são apontadas como um grande ponto de atenção para a saúde pública de muitos países. Estima-se que essa doença afeta cerca de 3,5 bilhões de pessoas no mundo. Dentre os agravos bucais, as doenças periodontais representam grande parte dessa alta prevalência. No Brasil, não é diferente. Segundo dados do Ministério da Saúde, se observa o aumento de problemas relativos à saúde bucal conforme o aumento da idade da população. A maioria dos estudos mostram que a doença periodontal apresenta maior prevalência nos indivíduos mais velhos, devido às destruições teciduais cumulativas durante a vida. Gengivite é o termo médico utilizado para caracterizar a inflamação da gengiva. É uma forma branda de doença da gengiva e ela tende a causar vermelhidão, inchaço e até sangramento do tecido gengival. Esse sangramento ele pode ocorrer ao escovar os dentes ou passar fio dental e até mesmo quando vai comer algo duro, por exemplo, uma maçã. A principal causa da gengivite é a formação de placas bacterianas, que é uma camada de bactérias que se desenvolvem em cima, ao redor e entre os dentes de forma contínua, principalmente em áreas de difícil acesso à higienização. Essas bactérias irritam a gengiva e elas podem acabar causando inflamação do tecido gengival. Além disso, pequenos espaços e bolsas se desenvolvem entre os dentes e a gengiva. Quando não tratado, essas bolsas elas podem aumentar e se transformar em problemas mais graves, como dentes sensíveis ou periodontite. Quando falamos a nível de Brasil, aproximadamente 100% da população apresenta no mínimo um sítio sangrante. E tanto em pesquisas feitas aqui como ao redor do mundo, adolescentes têm a maior prevalência de gengivite. Ademais, em trabalhos feitos no Brasil, mostram ainda que homens têm a maior probabilidade de ter gengivite do que mulheres. Isso muitas das vezes está atribuído ao fato de que mulheres têm um controle do biofilme mais eficiente do que homens em alguns casos. A periodontite também é chamada de doença periodontal, e é aí que entramos em um assunto importante do nosso trabalho. Ela é uma infecção bacteriana que ocorre nas estruturas de ligamento, tecidos e ossos que sustentam os dentes, o periodonto. É considerado o próximo estágio da gengivite. Como dito anteriormente, a periodontite é o agravamento da inflamação da gengiva, causada pela gengivite.
Ela ocorre quando há um acúmulo de placa bacteriana na área de contato entre a gengiva e os dentes, por conta da má higienização bucal. Com o passar do tempo, os micro-organismos começam a danificar tecidos e ligamentos da região, chegando até os ossos. Por causa disso, os dentes passam a perder seu suporte e essas degenerações são permanentes. As bactérias também causam infecções nas áreas afetadas e podem, inclusive, ir parar nas correntes sanguíneas, gerando complicações ainda maiores. Ao longo dos anos, vem sendo desenvolvida uma variedade de sistemas de índice para a quantificação desses parâmetros, sendo que alguns desses sistemas são exclusivos para o exame do paciente em consultório e outros para a pesquisa epidemiológica. A sonda é inserida 1 milímetro do sulco e percorre a margem da gengiva em movimento contínuo sem exercer pressão. No mesmo momento da profundidade de sondagem também é avaliado o sangramento. Os índices de placa bacteriana são essenciais porque permitem a distinção da quantidade e da localização do biofilme na superfície dos dentes, além de denunciar os hábitos de higiene do paciente. Profundidade de sondagem é a distância da margem gengival até o fundo da bolsa, ou até onde a sonda para. Para ser considerado saudável, deve registrar menos ou igual a 4 milímetros. A mobilidade dentária é o resultado do alargamento do ligamento periodontal e redução na altura dos tecidos de suporte, ou combinação de ambos. Esse alargamento pode ocorrer devido à doença periodontal ou devido a trauma oclusal. É avaliado sempre com o cabo do espelho por vestibular e a polpa por lingual ou palatina. Ou o cabo dos dois instrumentais. Níveis de inserção clínico é a quantidade de tecido de suporte que o dente já perdeu. É a medida da distância da junção amelocementaria até o fundo do sulco gengival ou bolsa gengival, que indica o grau de destruição periodontal. Estão vendo aqui, ó, o motivo da extração depois. Isso chama lesão de furca. O dente perdeu a inserção óssea toda aqui, entre as duas raízes. Nota que como a sonda milimetrada, ela entra em toda essa extensão aqui no meio.
Nós vamos fazer a extração desse dente e a inserção de um implante. No envolvimento de Furca, é avaliada a progressão da perda de inserção dos dentes multirradiculares, ou seja, os dentes posteriores. O tratamento ele é complexo e ele depende do grau e tem um mau prognóstico. A identificação do grau é essencial para o diagnóstico e para um plano de tratamento adequado. O nível de inserção clínico é a quantidade de tecido de suporte que o dente já perdeu, ou seja, a medida da distância da junção amelocementária até o fundo do sulco gengival ou bolsa gengival, indicando assim o grau de destruição periodontal. As radiografias não são utilizadas para se notar a presença da doença, mas sim para estudos epidemiológicos para avaliar efeitos da doença periodontal sobre os tecidos de sustentação. Assim como o monitoramento da progressão da doença periodontal em estudos longitudinais, a avaliação radiográfica é particularmente comum como método de detectação de pacientes portadores de periodontite juvenil. A avaliação da perda óssea nas radiografias intraorais é usualmente realizada analisando-se a profusão de características qualitativa e quantitativa do osso interproximal, observando-se assim a presença de lâmina dura intacta, a extensão do espaço do ligamento periodontal, a morfologia da crista óssea plana ou angular e a distância entre a junção cemento e esmalte, e o nível mais coronário no qual o espaço do ligamento periodontal é encontrado com sua espessura normal. A relação entre a idade e a doença periodontal é complexa. Existem evidências iniciais que demonstram que a prevalência e a gravidade da periodontite aumenta com a idade, sugerindo que essa possa ser um marcador para a perda de tecido periodontal de suporte. O efeito da idade sobre a perda de inserção é reduzido após o ajuste covariáveis, como níveis de higienização bucal, acesso a cuidados odontológicos. Todavia, os estudos normalmente não ajustam para covariáveis com a presença de doenças sistêmicas. Consumo de múltiplas medicações e comorbidades relacionadas a distúrbio nutricional da população mais velha. Bom, não existe diferença estabelecida entre homens e mulheres na sua suscetibilidade à periodontite, embora homens tenham demonstrado pior saúde periodontal do que as mulheres, em vários estudos de diferentes populações. Raça e etnia, diferença na prevalência das doenças periodontais entre países e continentes têm sido demonstradas, mas não foi documentada um padrão quando levadas em conta com variáveis com idade e higiene bucal. Um fator determinante desse resultado é a raça e a etnia, que estão fortemente relacionados à desigualdade socioeconômica. Diferenças na prevalência das doenças periodontais
entre países e continentes têm sido demonstradas, mas não foi documentado um padrão nos grupos raciais e étnicos quando são levadas em conta as covariáveis como idade, higiene bucal. Um fator determinante do resultado de raça e etnia está fortemente relacionado às diferenças nas desigualdades sociais. O hábito de beber favorece a um estilo de vida que pode trazer riscos à saúde dos indivíduos. Embora pouco estudado e com dados conflitantes, o alcoolismo é um indicador de risco associado às doenças periodontais. Microbiotas específica. Os dados gerados nos últimos anos aumentaram o conhecimento sobre o papel da bactéria, especificadamente como fatores de risco para a periodontite. Mas também eles tornaram claro e significado de mera colonização positiva em conferir risco para a progressão da doença. Além disso, uma quantidade significativa de dados da literatura, recentemente compilado em revisões sistêmicas, tem demonstrado que uma abordagem antimicrobiana, incluindo a remoção da placa subgengival, seguida por cuidados e manutenção adequada, é a única estratégia que consiste com mais sucesso para o tratamento periodontal. O tabagismo. O tabagismo pode afetar a vascularização, as respostas imunológicas humoral e celular, os processos de sinalização e a homeostase dos tecidos. Pesquisas mais recentes demonstram que os sítios rasos em fumantes são colonizados por níveis mais elevados de patógenos periodontais. Estudos que examinaram os efeitos do tabagismo no resultado do tratamento periodontal demonstraram que as respostas ao tratamento são modificadas pelo consumo de cigarros com fumantes, apresentando piores resultados que os ex-fumantes ou indivíduos que nunca fumaram. A cessação no tabagismo tem sido demonstrada como benéfica aos tecidos periodontais. Bom, na diabetes, vários estudos sugerem uma relação bidirecional entre a diabetes periodontite com destruição periodontal, mais grave em pessoas com diabetes, mas também o pior controle em indivíduos com periodontite metabólico. Independente da variabilidade na definição de casos empregados nesses estudos, indivíduos com diabetes têm maior prevalência, extensão e gravidade da doença periodontal. E na obesidade, pessoas com sobrepeso têm uma quantidade maior de adipócitos, e essa grande quantidade de células de gorduras contribui para a formação de adipocinas pró-inflamatórias, e essas adipocinas elevadas podem desencadear problemas periodontais mais severos. Bom, em relação à diabetes, vários estudos sugerem uma relação bidirecional entre a diabetes e periodontite com a destruição periodontal mais grave em pessoas com diabetes, mas também um pior controle em indivíduos com periodontite metabólica. E, independente da variabilidade da definição de caso empregado nesses estudos, indivíduos com diabetes têm maior prevalência e extensão de gravidade da doença periodontal. E na obesidade, pessoas com sobrepeso têm uma quantidade maior de adipócitos, e essa grande quantidade de células, de gorduras, contribui para a formação de adipocinas pró-inflamatórias, e essas adipocinas elevadas podem desencadear problemas periodontais mais severos. Em relação ao estresse, a gengivite e a periodontite tem sido associada ao estresse e a fatores psicológicos. A presença do estresse desencadeia a produção de substâncias importantes como o cortisol e as catecolaminas,
epinefrina e norepinefrina, que leva ao aumento da resposta inflamatória e à redução de defesa imunológica do organismo. Por iniciativa da Organização Mundial de Saúde, foi desenvolvido por AINAMO em 1982 o Índice para Avaliação das Necessidades de Tratamento Periodontal, que é o Índice Comunitário das Necessidades de Tratamento Periodontal, CPI-TN, que podem ser resumidos. A dentição é dividida em 6 sextantes, uma região anterior e 2 posteriores em cada arcada dentária. A necessidade de tratamento de um sextante é registrada quando 2 ou mais dentes não indicados à extração estão presentes. Se apenas um dente permanecer no sextante, ele será incluído no sextante contíguo. A sondagem periodontal é realizada ao redor de todos os dentes do sextante ou de certos dentes índices selecionados. Apenas a medição mais grave do sextante é escolhida para representá-lo. Registros das condições periodontais. Código 1. Sextante sem bolsas, cálculo ou restauração com sobrecontorno, mas no qual ocorre sangramento após a sondagem delicada em uma ou várias unidades gengivais. Código 2. Sextante caso não haja bolsa que excedem 3 mm, porém sejam vistos nas regiões subgengivais, cálculo dental e fatores de retenção de placa. Código 3. Sextante que apresenta bolsas de 4 a 5 mm de profundidade. Código 4. Sextante que apresenta bolsas de 6 mm ou mais de profundidade. As necessidades de tratamento são baseadas no código mais rigoroso da dentição. TN0 igual a 0, gengivas sadias. TN1 igual a 1, necessidade de melhora da higiene bucal. TN2 igual a 2 e 3, necessidade de raspagem, remoção dos excessos das restaurações e melhoria da higiene bucal. TN3 igual a 4, indica tratamento complexo. Apesar de não ter sido planejado com propósitos epidemiológicos, esses índices têm sido bastante utilizados em todo o mundo. E estudo com base no CPI-TN tem sido com frequência a única fonte de informação epidemiológica de condições periodontais, principalmente em países em desenvolvimento. Agora, vamos recapitular algumas informações e trazer outras novas a níveis de conhecimento. Como visto, a doença periodontal mais frequente é a periodontite crônica. A idade é um fator determinante na gravidade das doenças periodontais. O consumo diário de tabaco e a presença da patologia diabetes mellitus demonstraram significância estatística com o aparecimento da periodontite crônica, embora seja uma correlação fraca. Pessoas afetadas por mais patologias sistêmicas são mais suscetíveis a desenvolver periodontite crônica.